assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, mais uma vez, bom dia para você. O que você nos preparou após esses dias, né, de folga, quase uma mini férias? Bom dia, Lu. Pois é, né, período muito chuvoso em Belo Horizonte, dia muito chuvoso e infelizmente a gente começa a ver as tragédias aí trazidas pela chuva, né? Nesse final de semana aí 3 mulheres, né, 3 senhoras morreram numa casa que desabou, bairro Paraíso, região leste de Belo Horizonte. Uma mãe, né, de 80 anos, a filha de 60 e uma outra senhora de 70 anos. As 3 moravam numa residência que já havia sido notificada pela Defesa Civil de Belo Horizonte 3 vezes, com risco, né, com trincas estruturais, problemas graves, mas elas continuaram morando na residência. Infelizmente, no sábado, essa casa desabou e as 3 morreram, né? O período chuvoso de Minas Gerais já registrando 9 mortes. E a gente está preocupado porque a gente está vendo o que aconteceu no sábado, por exemplo, a Avenida Bernardo Vasconcelos, né? Na semana passada a Cristiano Machado também deu problema, ou seja, Belo Horizonte sofrendo novamente com a chuva e infelizmente com mortes, né? Além de inundações, deslizamentos, também estão ocorrendo mortes. Acho que no ano passado a capital não registrou esse tipo de ocorrência, né? De desabamento de casa com mortes, enfim. Mas esse período chuvoso já, né, trágico, e há previsão ainda de muita chuva, né? Ainda ao longo, até a virada do ano, em janeiro também é um mês que costuma chover bastante em Belo Horizonte. Então a gente está todo mundo em estado de alerta para inundações, desabamentos, enfim, a cidade sofrendo as suas mazelas, né? Aqueles problemas que a gente acha que estão resolvidos, mas não estão, e a chuva é um deles. Claro, aquelas bacias de contenções que foram feitas atenuam, né? São medidas paliativas, melhoram, era para ser pior, na verdade, mas só o que já está ocorrendo já é suficiente para a gente estar vendo aí tragédias, mortes, inundações. E eu confesso que dia 25, no final do dia 25, por volta de 18 horas, caiu uma chuva muito forte. Eu estava na região da Pampulha, indo à região da Pampulha. Começou a alagar a Avenida Antônio Carlos e a gente automaticamente, a gente que noticia todo dia essa questão da chuva, eu entrei num certo estado, sabe, de alerta, não vou dizer pânico não, mas eu fiquei tenso com aquela situação, o trânsito engarrafado, a pista da direita da Antônio Carlos, ali próximo ao portão do FMG, mais sentido Pampulha, começou a inundar, os carros pararam, me deu aquela sensação ruim, eu estava com outras pessoas no carro, sabe, dirigindo, me deu já aquela situação meio, como eu disse, não chega a ser um pânico, mas aquele estresse, assim, você já pensando o que eu vou fazer, a água subindo muito rapidamente, né? Os carros passando devagar por uma pista apenas da direita com aquela enxurrada, e aí você vê como é difícil, né, pensar nessa situação, né? Porque a gente fica numa situação de estresse ali, você só quer sair daquela situação, mas a gente tem que tentar ter calma. Ainda bem que foi uma situação assim relativamente tranquila, né? Tinha uma pista ainda que passava e o trânsito fluiu ali, mas foram ali 5 minutos, né, que você fica naquela situação de estresse pensando, né? Como hoje é meio um campo minado andar em Belo Horizonte durante a chuva, né? A gente não sabe onde pode alagar. Claro, a gente já sabe regiões clássicas que alagam, essas a gente sabe, Bernardo Vasconcelos, aqui na Prudente, Cristiano Machado em determinado ponto, a gente já sabe, mas às vezes outras regiões que a gente não sabe começam a alagar, né? E quando a gente está no trânsito, a gente fica nessa situação de alerta, né? Então quando estiver chovendo muito, se você puder, né, se tiver esse privilégio de não precisar sair de casa, realmente nesse período, quando estiver chovendo muito, o melhor é permanecer em casa, porque não há segurança, infelizmente não há segurança, porque há inundações muito rápidas, né? Alagamentos muito rápidos, transbordamento de córregos, de rios, que são soterrados, mas eles transbordam rapidamente, e ainda o perigo de deslizamentos, né? Além dessa questão das casas aí, em vilas e favelas, casas com problemas estruturais, né? É difícil você achar culpado num caso desse, como esse de sábado, lá dessa casa que caiu no bairro Paraíso e matou 3 pessoas. A prefeitura fez seu trabalho, notificou as pessoas 3 vezes sobre o risco, né? Mais que isso, era só se retirasse à força as pessoas ali com força policial, mas a Defesa Civil foi lá e notificou. Agora eu fico me colocando na situação das pessoas também, né? Pessoas pobres, que se deixarem a casa, vão perder tudo ali. Pra onde que elas vão morar, né? Todo o bem da família tá ali, né? Fogão, geladeira, camas, e as pessoas ficam com medo de sair, de perder, de não achar uma outra casa. É um retrato cruel do Brasil, né? Porque muita gente fala, esse pessoal também deu mole, devia ter saído. Claro, eles deviam ter saído, havia um risco, mas é tão fácil julgar, né? Estando longe, porque você morando ali, com seus pertences ali, né? As únicas coisas que você tem na vida, às vezes,
Então ali você fica com medo de sair e não ter um outro lugar para morar. Ainda mais ali no caso 3 senhoras, né? A mais nova tinha 60 anos, ou seja, 3 mulheres já idosas, 60, 70, 80 anos, né? É difícil talvez achar um outro lugar, recomeçar, né? Então ficou com medo de perder os poucos pertences que tem, né? Mas é sempre recomendável sair, né? Porque aí nesse caso elas perderam não só os pertences como também as vidas, mas é muito difícil culpabilizá-las por essa situação, né? Claro, elas foram alertadas, parece que o proprietário da casa, ela não era, pelo que eu me informei, elas não eram proprietárias da casa, né? Havia um proprietário e ele foi notificado, mas elas também sabiam ali do risco de continuar nessa residência. Infelizmente, o pior aconteceu e as 3 vieram a falecer. Uma situação complexa. Mudando rapidamente de assunto, que além da chuva, gente, essa semana aí de Réveillon, todo mundo de folga, recesso, parte, né, das equipes, mas vai ser uma semana muito ativa aqui em Belo Horizonte, né? Temos posse na quarta-feira do prefeito e vice-prefeito eleito de Belo Horizonte e dos 41 vereadores também, já com eleição para a presidência da Câmara. Ou seja, vai ser uma semana super agitada. E ao contrário do que se achava ali, que Juliano Lopes, que é da chamada família Aro, do secretário de governo Marcelo Aro, ele seria o candidato único, talvez, ou seria eleito com facilidade. Isso não é o cenário de hoje. A prefeitura trabalhou nos bastidores, vai lançar o candidato Bruno Miranda para concorrer ali com o Juliano Lopes. E, segundo as palavras do vice-prefeito Álvaro Damião, em entrevista que concedeu na semana passada, já teria, inclusive, maioria para vencer essas eleições. Claro que esse é um discurso também que faz ali já para rolar uma pressão política, né? Mas parece que vamos ter uma eleição acirrada e a prefeitura bancando ali, né? Correndo o risco de até perder e ser pior, mas enfim, bancando, acreditando que há uma possibilidade de vitória, de conseguir fazer o presidente da Câmara na próxima quarta-feira, quando tomam posse, já ocorre a eleição do novo presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Então vamos ter uma semana agitada e, além disso, há toda essa expectativa em relação à posse do prefeito, né, gente? A cidade está, assim, com muitos problemas e o prefeito, a gente sabe, passando por um momento complicado de saúde, está com a saúde frágil, precisa de recuperação, precisa se dedicar à saúde. E na semana passada até trouxe uma informação que havia um plano dentro da prefeitura já para ele tomar posse e se licenciar, né, para cuidar da saúde. O Álvaro Damião assumir o cargo, a cadeira de prefeito. Agora, será que o prefeito concordou com esse plano? Parece que ele quer continuar no cargo, quer continuar prefeito. Mas será que ele vai conseguir dedicar tempo à sua saúde e assumir o ônus que é ser prefeito de Belo Horizonte? Por exemplo, nesse momento de chuva, talvez ele tinha que estar nos locais, né? Se ele tivesse gozando 100% de sua saúde, provavelmente ele teria ido lá nesse local do acidente no sábado. Eu vi que ele soltou uma nota, né, lamentando a morte dessas pessoas, mas geralmente nessa época os prefeitos visitam esses pontos de alagamento, visitam as obras, e o prefeito hoje ele não tem essa condição de saúde para fazer isso. Então fica a expectativa, né, se ele inclusive vai estar presente fisicamente nessa posse, como vai estar, se vai ter condição de exercer plenamente o cargo de prefeito. Aí a gente vai esperar também, não vamos aqui, né, ficar fazendo conjecturas, vamos esperar para ver como vai estar o prefeito e a saúde dele, ver se ele vai ter condições de exercer, né? Semana passada, quando ele estava internado, na segunda-feira passada, a ideia era que ele se ausentasse, né, por um tempo para se dedicar mais à sua saúde, para ele poder se dedicar à saúde. Mas vamos ver, a Cinine está me mostrando aqui, já a notícia falando que Fuad Noman delega algumas das funções do prefeito para o Procurador-Geral de Belo Horizonte. Ou seja, ele já está ali distribuindo, né, está descentralizando as suas funções, entendendo que não vai dar conta, talvez, de assumir tudo. Mas a dúvida é, ele se ausenta para recuperar, se licencia, tira uma licença médica após a posse para poder concentrar 100% na sua recuperação ou não? Ou ele fica ali meio que simbolicamente como prefeito, mas alguns secretários, como o procurador-geral, o próprio Álvaro, agora secretário de governo, Álvaro Damião, já foi nomeado secretário de governo, ficam tomando essas decisões, o prefeito de forma figurativa, sem se licenciar, continua na cadeira de prefeito. Talvez seja esse o caminho encontrado, mas será que é o caminho ideal? Aí a gente vai só descobrir com o andar aí da carruagem, né? Mas eu fico achando que, na minha opinião, é uma opinião minha, que era melhor o prefeito se dedicar 100% à sua recuperação, porque corre o risco dele ficar
não se dedicar 100%, não conseguir se recuperar totalmente, nem vai conseguir governar plenamente, né? Ele vai ficar meia boca nas duas situações, né? Vai ficar assim, sem conseguir um resultado pleno nas duas situações. Mas pelo jeito, né? Por essas decisões que ele tomou, delegando poder ao procurador-geral, colocando o Álvaro do Mel como secretário de governo, dá a entender que ele quer continuar simbolicamente no cargo e se recuperando, né? Agora, a cidade sente falta fisicamente também da figura do prefeito, seja ele qual for, né? Eu acho que o prefeito é aquela pessoa que tem que estar próxima ali do cara, quando a casa dele desaba, quando tem um alagamento, ele tem que dar a cara, né? E não sei se o prefeito Fuad tem condições hoje para fazer esse tipo de expediente, né? Então, isso a gente fica essa dúvida aí, vamos ver como vai ocorrer a partir do dia 1º de janeiro. Fato é que teremos uma semana aí, não dá a impressão, né? Muita gente está nos ouvindo aí na tranquilidade do seu recesso, mas não será uma semana tranquila, né? Tá com chuva, esses problemas e politicamente também uma semana agitada. É isso, Luciana, Sinini.